Em um mundo sem supermercados, sem geladeiras, um pedaço de carne não era apenas comida, era vida. E para conquistar essa vida, o homem pré-histórico estava disposto a tudo. Esta não é uma história sobre heróis, é uma história sobre fome, sobre desespero e sobre uma batalha sangrenta, travada apenas para decidir quem teria o direito de jantar esta noite. A poeira subia em nuvens preguiçosas sob um sol impiedoso. A terra, rachada e sedenta, parecia implorar por uma chuva que nunca chegava. Neste cenário de beleza austera e brutal, duas tribos viviam uma existência precária, separadas por um riacho que, a cada dia, se tornava mais fino e barrento. A tribo do lobo e a tribo do cervo. A tribo do lobo, liderada pelo taciturno e musculoso Cael, era conhecida por sua ferocidade e ousadia na caça. Seus corpos eram adornados com presas de javalis e suas lanças, afiadas com obsidiana negra, eram extensões de seus próprios braços. Eles reverenciavam a força, a astúcia e o espírito implacável do lobo, o predador que nunca desiste. Do outro lado do riacho, a tribo do cervo vivia sob a orientação da sábia anciã Lira. Eles eram mais ágeis, mais conectados com os ritmos da terra. Seus caçadores eram mestres da furtividade, capazes de rastrear uma presa por dia sem serem notados. Eles valorizavam a paciência, a comunidade e a velocidade do cervo, a criatura que sobrevive pela inteligência e pela fuga. Por gerações, uma trégua frágil, não dita, manteve a paz. O território era vasto o suficiente, as manadas de bisônios e mamutes abundantes, mas o mundo estava mudando. O grande gelo que antes cobria as montanhas ao norte recuava lentamente, e com ele os animais migravam para terras desconhecidas. A savana, antes um banquete, tornava-se um prato vazio. O primeiro sinal claro de que a fome estava se instalando foi o silêncio. As noites, antes preenchidas com os sons distantes de grandes manadas, agora eram quietas demais. As crianças da tribo do cervo, que antes corriam e brincavam com energia infinita, agora se sentavam em silêncio perto das fogueiras, com os olhos fundos e as barrigas roncando. Lira olhava para seu povo e via o medo crescendo como uma erva daninha. Suas melhores equipes de caça voltavam dia após dia de mãos vazias, com os ombros caídos e o espírito quebrado. As frutas silvestres haviam secado nos arbustos e as raízes comestíveis se tornaram raras e difíceis de encontrar. A fome era um inimigo invisível, mas sua presença era sentida em cada rosto magro, em cada olhar desesperado. Na aldeia da tribo do lobo, a situação não era diferente, mas a resposta era outra. A fome não trazia medo, mas sim raiva. Cael via a fraqueza no seu povo como uma ofensa pessoal. Ele empurrava seus caçadores ao limite, forçando-os a incursões cada vez mais longas e perigosas. A frustração se transformava em agressividade. As disputas por ferramentas ou por um pedaço extra de carne seca se tornavam mais frequentes e violentas. Cael olhava para o outro lado do riacho, para as terras da tribo do cervo, e via mão-vizinhos, mas competidores. Um território que eles não exploravam, uma chance de sobrevivência que eles estavam desperdiçando. A tensão entre as duas tribos era como uma corda esticada ao máximo. Os encontros casuais nas margens do riacho, que antes eram marcados por acenos de cabeça distantes e respeitosos, agora eram repletos de olhares desconfiados e hostis. Um caçador do lodo encontrava uma armadilha do cervo e a destruía com raiva. Um grupo de coletores do cervo via os caçadores do lobo se aproximando e fugia, temendo um ataque. A terra compartilhada havia se tornado uma fronteira, e cada pegada no chão era vista como uma invasão. A paz não era mais uma condição natural, mas um esforço consciente que se esgotava a cada pôr do sol, a cada estômago vazio. Todos sabiam, no fundo de seus corações primitivos, que algo terrível estava prestes a acontecer. A sobrevivência era um jogo de soma zero, e para que um pudesse comer, o outro talvez tivesse que morrer de fome. A única questão era:
quem daria o primeiro passo? A faísca que incendiou a savana veio na forma de um mamute, um gigante ancestral, velho e solitário, separado de sua manada. Para as tribos famintas, ele não era uma criatura majestosa, era uma montanha de carne, gordura e ossos, uma promessa de vida por muitas semanas. E, por um capricho do destino, foram os caçadores da tribo do Cervo que o encontraram primeiro. Liderados por Hen, um jovem caçador rápido e inteligente, eles rastrearam o animal por 2 dias. Usando o terreno a seu favor, eles o encurralaram em um desfiladeiro estreito. A caçada foi brutal e desesperada. Lanças voaram, homens gritaram e o gigante lutou com a fúria de uma força da natureza. No final, com 2 caçadores gravemente feridos, o mamute finalmente tombou, seu corpo colossal fazendo a terra tremer. A euforia foi imensa. Eles haviam conseguido, a tribo estava salva. Enquanto celebravam, exaustos e ensanguentados, a sombra da tribo do lobo caiu sobre eles. Kael e seus melhores guerreiros, atraídos pelos sons da batalha, chegaram ao local. Eles não viram a luta, a coragem, o sacrifício. Viram apenas o prêmio. Viram a carne que sua tribo precisava desesperada nas mãos de seus rivais. O ar ficou pesado. O cheiro de sangue e suor se misturavam com uma tensão quase palpável. Kael caminhou lentamente até Hen, seus olhos frios como lascas de gelo. Uma grande caçada, disse Kael, sua voz um rosnado baixo. Grande o suficiente para 2 tribos. Não era uma pedida, era uma exigência. Hen, embora mais jovem e menor, não recuou. O orgulho e a necessidade de seu povo o fortaleceram. Nós o rastreamos. Nossos homens se feriram. A carne é da tribo do Cervo. Ele respondeu com a voz firme. Kael sorriu, um sorriso sem humor que não alcançou seus olhos. A fome não se importa com quem o rastreou, garoto. Ela só se importa com quem é forte o suficiente para tomar. Com um movimento rápido, um dos guerreiros de Kael avançou e tentou cortar um pedaço da carcaça. Instintivamente, Hen o empurrou. Foi o toque que selou o destino de todos. O guerreiro do lobo, enfurecido, ergueu sua lança. A primeira gota de sangue humano manchou o chão. A luta que se seguiu foi caótica e selvagem. Não era uma batalha, mas uma briga feia, impulsionada pela raiva e pelo desespero. Lanças se quebravam, punhos encontravam rostos e gritos de dor ecoavam pelo desfiladeiro. Os caçadores do cervo, em menor número e exaustos da caçada, foram forçados a recuar, arrastando seus feridos e deixando para trás o prêmio que lhes custara tanto. Eles não fugiram como covardes, mas como sobreviventes, com os olhos queimando de humilhação e ódio. A notícia do confronto se espalhou como fogo na grama seca. Na aldeia do cervo, a humilhação se transformou em fúria. A anciã Lira tentou apelar para a calma, para a sabedoria, mas a visão de seus caçadores feridos e o som das crianças chorando de fome eram mais poderosos do que qualquer palavra. Hen, com o rosto inchado e o coração partido pela derrota, declarou que a honra da tribo precisava ser restaurada. Eles não podiam viver com medo, esperando que os lobos viessem tomar o pouco que lhes restavam. Eles lutariam. Na aldeia do lobo, a carne do mamute trouxe um alívio temporário, mas não a paz. Kael sabia que havia cruzado uma linha. Ele havia chamado fraqueza ao roubar, ao invés de caçar, e ao mesmo tempo havia criado um inimigo que agora não tinha mais nada a perder. Para ele, a única maneira de garantir segurança da tribo era eliminar a ameaça de uma vez por todas. A guerra não era mais uma possibilidade, era uma necessidade. As 2 tribos se prepararam. As lanças não eram mais afiadas para caçar animais, mas para perfurar a carne humana.
pedras foram amarradas a porretes de madeira. Escudos improvisados foram feitos de couro grosso. As pinturas corporais, que antes celebravam a vida e a caça, agora eram desenhos de morte e guerra. A savana, antes um lar compartilhado, estava prestes a se tornar um campo de batalha. O silêncio da fome foi substituído pelo som de armas sendo preparadas e corações batendo com uma mistura de medo e fúria. O amanhecer chegou, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, como um presságio do sangue que seria derramado. As duas tribos se encontraram em uma planície aberta, o riacho que antes as separava, agora correndo esquecido entre elas. Não houve palavras, não houve desafios. Apenas o som de dezenas de pés descalços batendo na terra seca e o brilho do sol da manhã nas pontas de lança de pedra. A tribo do lobo, liderada por Kael, formou uma linha sólida, uma parede de músculos e fúria. A tribo do cervo, sob o comando de Hen, era mais dispersa, usando sua agilidade para se mover pelas laterais, procurando uma abertura. A carga inicial foi um choque brutal de corpos. O som de ossos quebrando e crânios se partindo ecoou pela planície. A batalha rapidamente se desfez em uma série de duelos individuais desesperados. Um guerreiro do lobo, grande como um urso, balançava um porrete maciço, esmagando tudo em seu caminho até que uma lança ágil da tribo do cervo encontrasse uma brecha em sua guarda. Um jovem caçador do cervo, rápido como o vento, desviava e atacava, mas foi pego por um golpe de lança que o jogou no chão, sua vida se esvaindo na poeira. Não havia glória, apenas uma carnificina crua e primitiva. Cada homem lutava não por um ideal, mas pela imagem de sua família, de seus filhos famintos. Lutavam pelo direito de ver o próximo nascer do sol. Kael lutava como um demônio. Sua lança era um borrão mortal, e cada golpe que ele dava era para matar. Ele avançava incansavelmente, abrindo o caminho através das fileiras inimigas, seu rugido de batalha aterrorizando seus oponentes. Ele personificava a força bruta de sua tribo. Do outro lado do campo de batalha, Hen liderava pelo exemplo. Ele não possuía a força de Kael, mas compensava com velocidade e inteligência. Ele se movia como um dançarino mortal, ajudando seus companheiros, explorando fraquezas e mantendo a moral de seus guerreiros com gritos de encorajamento. Ele era o cérebro e o coração de sua tribo. Inevitavelmente, os dois líderes se encontraram no centro do caos. A batalha ao redor deles pareceu parar por um instante enquanto Kael e Hen circulavam um ao outro, dois predadores alfa disputando o domínio. A força contra a agilidade, a fúria contra a precisão. Kael atacou primeiro, um golpe de lança poderoso que Hen desviou por um triz. Hen contra-atacou com uma série de golpes rápidos, forçando Kael a recuar. A luta foi um reflexo da batalha maior, a força esmagadora dos lobos contra a resistência resiliente dos cervos. Eles lutaram com uma ferocidade que vinha do fundo de suas almas, cada um vendo no outro a personificação de tudo o que ameaçava seu povo. Mas enquanto os mais fortes lutavam, a batalha era decidida pelos números e pela resistência. A tribo do lobo, mais bem alimentada pela carne do mamute, tinha mais energia. Lentamente, implacavelmente, eles começaram a dominar. Os guerreiros do cervo, lutando com o estômago vazio por dias, começaram a vacilar. A linha deles se quebrou. Vendo seu povo sendo massacrado, Hen tomou uma decisão desesperada. Em um último ato de desafio, ele se jogou contra Kael, não para matar, mas para criar uma distração. "Corram!" ele gritou para os sobreviventes de sua tribo. "Vivam para lutar outro dia!" Kael, surpreso pela investida suicida, foi derrubado. Por um momento crucial, o líder dos lobos ficou vulnerável, mas seus guerreiros rapidamente o cercaram. Era tarde demais para Hen. A batalha terminou.
O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que os gritos de guerra. A planície estava coberta de corpos de ambos os lados. A tribo do lobo havia vencido, mas o custo foi terrível. Kael se levantou, olhando para a carnificina. Ele viu seus próprios amigos e irmãos caídos ao lado dos seus inimigos. Ele havia garantido a comida para sua tribo, mas a que preço? A vitória tinha o gosto amargo de cinzas. Os poucos sobreviventes da tribo do cervo recuaram para as colinas, levando consigo a dor da perda e a semente de um ódio que duraria gerações. Naquele dia, na savana manchada de sangue, ninguém realmente venceu. Eles apenas sobreviveram e aprenderam a lição mais dura da pré-história. Às vezes, para encher o estômago, é preciso esvaziar o coração. A batalha terminou. A carne seria comida e a tribo do lobo viveria. Mas a inocência daquele mundo, a frágil paz entre vizinhos, foi quebrada para sempre. Essa história, gravada não em livros, mas na poeira e no sangue, nos lembra de uma verdade fundamental. A linha que separa o homem civilizado da besta faminta é, e sempre foi, perigosamente fina. O que você acha que define a humanidade em momentos de desespero? A força para tomar ou a sabedoria para compartilhar? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. E se histórias como essa te fascinam, inscreva-se no canal para explorarmos juntos os cantos mais sombrios e reveladores do nosso passado. Até a próxima!